A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Paulo do Nascimento e hoje nós vamos conversar sobre Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Hoje na lição 6 com o tema Ministério de Apóstolo, Ministério de Apóstolo. Nós estamos estudando esta revista que está aparecendo na sua tela aí, né? Aqui de 2021, segundo trimestre de 2021, dons espirituais e dons ministeriais. E na lição de hoje nós vamos entrar justamente nos dons ministeriais, né? A caráter de introdução, o dom ministerial é diferente do dom espiritual no sentido de operação, não de origem. Ambos vêm da parte de Deus, ambos têm um objetivo muito parecido, que é a edificação da igreja, levar a mensagem do evangelho, mas a operação é um tanto quanto diferente, a gente vai ver na lição, tá? O texto áureo: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. E a verdade prática: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Só no texto áureo e na verdade prática a gente sempre encontra a mesma finalidade dos dons: a expansão do evangelho, a comunicação da mensagem, o crescimento da mensagem de Jesus. Em nenhum momento o dom espiritual é dado para nós para engrandecimento próprio, proveito próprio, né? Para poder uma exaltação própria, mas sempre é essa finalidade. Então os dons ministeriais escritos aqui em Efésios 4:11 são 5. E aí eu vou fazer algo aqui engraçado, mas quando eu estudei isso há muitos anos atrás, no professor de EBD, ele fez uma dinâmica bem interessante e eu não esqueci, né? Vamos pensar que os dons ministeriais são os 5 dedos da mão. Vamos pensar. E lá ele nos ensinou o seguinte: o dedo polegar é o único dedo que toca todos os demais, né? Esse dedo polegar representa o ministério do apóstolo, porque o ministério do apóstolo, de fato, de verdade, comunica-se, toca em todos os demais ministérios, porque eles são o fundamento. Foram eles, através deles, obviamente, que estabeleceu o fundamento do cristianismo. Então, por isso, ele seria o nosso polegar. O profeta seria o nosso dedo indicador. Quando o profeta nos avisa: assim diz o Senhor no dedo indicador. Mas lembre-se sempre que quem gosta de ser profeta, quando você aponta um, tem no mínimo 3, se não 4 apontado para você. Então o ministério do profeta seria o dedo indicador. O dedo médio, né, que é o dedo do meio, que as crianças chamam de dedo feio, seria o ministério do evangelista. Por quê? Porque o evangelista, ele faz o meio termo entre os outros ministérios. Ele não é pastor, mas prega como se fosse um. Ele não é profeta, mas anuncia também o juízo de Deus. Então o evangelista, ele meio que faz a ponte, o elo entre os demais ministérios. O dedo anelar... Anelar? Esqueci. O dedo anelar, que é onde a gente coloca a aliança, representa o quê? O compromisso, a aliança. Aí, sem dúvida nenhuma, é o ministério do pastor, onde o pastor tem aquele compromisso, aquela aliança com a igreja, né? Eu, por exemplo, eu estou aqui sempre, então eu tenho aquele compromisso com os departamentos, compromisso com a palavra, compromisso com as famílias, compromisso, então, o dedo da aliança. E o dedo mindinho, né, que você usa para tirar coisas difíceis de lugares que não era para... Enfim, tudo bem. Esse dedo mindinho é interessante, representa o ministério de doutor, né, de mestre, porque nem todo mundo é mestre, né? É um grupo reduzido, e essa que é a verdade. Porém, tenta segurar alguma coisa sem o seu dedo mindinho para você ver se você consegue ter uma pegada com plenitude. É muito difícil. Então o dedo mindinho meio que ele amarra ali qualquer tipo de pegada que você for fazer. É o dedo que você consegue com melhor, digamos assim, ele vai aperfeiçoar a sua pegada, né? Isso eu aprendi há muitos anos atrás, lembrei e estou passando para vocês. Então o ministério do profeta é isso. Quando você pensa, o ministério de mestre é isso. Quando você pensa que não sai mais nada daquele texto, quando um mestre ensina, você fala: meu Deus, né? Ele nasceu para fazer aquele tipo de ensinamento. Então esses 5 dons são os dons ministeriais. Vamos para a lição, para a gente poder avançar? A leitura bíblica em classe está em Efésios 4, do 7 ao 16.
mas não vou me ater na leitura bíblica, eu vou direto ao objetivo geral, que é mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento, tá? Hoje nós vamos falar sobre o dedão, né? O polegar, que é o ministério do apóstolo. A introdução diz assim: a partir da lição desta semana estudaremos dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-os semelhantes ao de Cristo, Efésios 4:13. De acordo com as epístolas aos Efésios, aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Veremos o quanto esses ministérios são necessários na vida da igreja local. Vou parar aqui, por quê? Tá aqui uma grande diferença já de cara do dom espiritual para o dom ministerial, né? O dom ministerial, eu diria para você que ele tem uma operação muito mais local, né? Muito mais centrada na localidade da igreja. Enquanto, por exemplo, os demais dons eu posso manifestar. Quando eu digo eu posso, gente, eu falo assim: Deus através de mim manifestar o dom de poder para eu curar uma pessoa e nunca mais ter contato com aquela pessoa, né? E aquela pessoa seguir o curso dela. Agora, os dons ministeriais dá essa ideia, né? Do gerúndio, né? Da continuidade, do andando, estando junto sempre, fazendo tudo ali. Então você vê que os dons ministeriais têm essa questão mais local, uma proposta mais local. Então tá aí uma grande diferença de um para o outro. Por isso que, a meu ver, uma pessoa ter o título de pastor e ser alguém que fique de forma itinerante para lá e para cá, ele tem título, não estou dizendo que ele não é, mas a função do pastor não é essa, é mais local. E assim a gente segue como a título de exemplo, tá bom? Vamos lá. Tópico 1, o colégio apostólico. O termo apóstolo, né, o dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolo origina-se do verbo apostolein, né, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Então, o apóstolo significa o quê? Né? Na palavra, no significado da palavra, estrito da palavra, é o enviado, aquele que é comissionado, aquele que foi enviado a uma missão, foi comissionado. A palavra comissão, ela significa isso, né? É alguém que recebe uma incumbência, uma missão. Então, apóstolo, no termo original, é aquele que é enviado. Então, o apóstolo é como se fosse um missionário. Ele foi enviado por quem? Pelo próprio Senhor Jesus. Essa é a diferença do colégio apostólico para os demais. O colégio apostólico vai gozar desta característica singular: enviado diretamente por Jesus, em carne, em osso, e também ressurreto, que é o caso de Mateus 28, que é a grande comissão, onde ele manda: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Naquele momento ele já estava ressurreto, vai sofrer ascensão aos céus, tá certo? Então o colégio apostólico vai gozar dessa característica singular. Fora isso, fora a comissão dada pelo próprio Jesus, não se considera colégio apostólico. Para a gente poder amarrar aqui, tá? O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e na obra de Jesus, o apóstolo por excelência. Mais uma vez, quero deixar claro que o ministério apostólico, o colégio apostólico está centralizado na pessoa de Jesus. A mensagem é Jesus, a pregação é Jesus. Nada além disso. Jesus, Jesus, Jesus. Vamos lá? Tópico 2, o colégio apostólico ainda. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus convidado por ele a auxiliarem no ministério terreno. Isso aqui tem que ficar muito claro, que o colégio apostólico entende-se apenas por esse grupo, né? Dos 12 discípulos chamados por Jesus. Interessante que a lição vai dizer que não eram homens perfeitos, mas vocacionados. Isso é bem interessante da gente falar, porque muita gente pensa que quem é vocacionado deve ser perfeito, e não é verdade. A própria Bíblia vai dizer, por exemplo, na carta de Tiago, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós.
Quando você lê toda a Bíblia Sagrada, você vê, por exemplo, Davi segundo o coração de Deus, mas com erros e falhas. E toda a Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, que são os patriarcas, também tropeçaram. Isso não é um discurso para você viver tua vida toda torta e errada, nem eu. Mas é para deixar a ênfase de que o vocacionado não tem a ver com perfeição. Tem uma frase que eu preguei anos atrás, eu não esqueço, né? O escolhido pode escolher errado. Né? Eu pregando sobre Pedro, eu falei sobre isso. Quando eu digo pode, eu falo na questão da faculdade, da possibilidade. Então, os 12, o colégio apostólico compreende-se apenas nos 12 chamados diretamente por Jesus. Tá fechado? Isso ficou claro. Então vamos lá. Os 12 apóstolos constituiu a base ministerial. Então o colégio apostólico é os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, tá? Tanto é que o tópico 3 aí, subtópico 3, vai dizer a singularidade dos 12. Olha o que está escrito. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrada em Atos e também nas epístolas paulinas, né? Aqui vai falar alguns critérios para ser apóstolo, vou citar alguns. Por exemplo, para poder ser apóstolo no colégio apostólico, você deveria ser chamado pessoalmente por Jesus. Você deveria ter sido comissionado diretamente por Jesus. E como isso não é possível nos dias de hoje, estou falando carnalmente, corporealmente, então os demais apóstolos não podem ser considerados fazendo parte do colégio apostólico. Tá entendendo? O colégio apostólico ele vai se encerrar no primeiro século da igreja, no ano 99, quando o apóstolo João, que foi o último a morrer, morre. Quando ele morre, encerra-se o colégio apostólico ali, porque ele foi o último apóstolo, né, enviado diretamente por Jesus. Tá certo? Eles deveriam ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus. É um outro critério para poder ser apóstolo do colégio apostólico, tá certo? Então, e nós temos também outros critérios que a própria lição vai trazer aqui, por exemplo, eles foram convocados pessoalmente por Jesus, é a letra A. A letra B vai dizer que eles andaram durante o ministério terreno de Jesus, seu batismo, sua crucificação, sua ressurreição. A letra C vai dizer que eles receberam a autoridade do Senhor Jesus, né? Eles receberam essa autoridade, eles foram revestidos dessa autoridade diretamente de Jesus para poder levar a mensagem do evangelho. E tem outros critérios que faz parte desse compêndio de critérios para poder ser considerado um pertencente do colégio apostólico. Bom, aí você deve estar se perguntando, mas e o apóstolo Paulo que não andou com os 12? É o tópico 2 aí da nossa lição, né? O apóstolo Paulo, vamos ler. Saulo e sua conversão. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel e também era um importante mestre do judaísmo. Eu quero destacar aqui que Paulo era um exímio conhecedor da palavra. Ele era judeu, como ele mesmo fala na carta aos Filipenses, judeu, fariseu da tribo de Benjamim, era um homem extremamente culto, né, na palavra, extremamente conhecedor da palavra. Então, o Saulo, na ocasião, ele era um homem muito preparado na palavra, mas não tinha tido ainda a revelação de Cristo. No entanto, lá na estrada de Damasco, em Atos 9, ele tem um encontro, olha aí o primeiro critério para ser um apóstolo, com o Cristo ressurreto. Jesus o encontrou na estrada de Damasco. Se ele só encontrasse o apóstolo Paulo na estrada de Damasco, ok, seria apenas um critério. Mas além de encontrar, ele o comissiona, ele o chama. Tanto é que ele vai dizer isso para Ananias. Este para mim é um vaso escolhido. Então, além de ter tido um encontro com o Senhor ressurreto, ele também foi escolhido e comissionado. Então, o apóstolo Paulo, como diz aí o subtópico 2, ele era preparado para servir, ele tinha uma preparação para servir e agora já preparado, ele encontra-se com Jesus, ele é vocacionado por Jesus e aí então começa a sua jornada. Aí o subtópico 3 da tua lição vai falar o seguinte, o menor dos apóstolos.
O apóstolo Paulo não pertenceu ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno e nem testemunhou a ressurreição do Senhor, requisitos indispensáveis para o grupo dos 12, né? O colégio apostólico. Humildemente, o apóstolo Paulo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como nascido fora do tempo, e o menor dos apóstolos. Está lá em 1 Coríntios 15, 8 e 9. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto, ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor, embora o colégio apostólico tenha sido reconhecido, o apostolado paulino. As igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. O que ele quis dizer aqui? O apóstolo Paulo, ele se considerava, sim, indigno, o maior dos pecadores, né? Ele se considerava um vaso de barro. Quando ele olhava para si, ele via o tamanho da graça de Deus, do amor de Deus. Inclusive, dele é aquela frase, né? Que em mim só resta o pecado. Não há nada de bom em mim, só resta em mim o pecado, que virou até uma canção aí que a gente canta nos dias de hoje. Mas em mim tenho prazer na lei do Senhor. O apóstolo Paulo, o tempo inteiro, ele quando olhava para a cruz e para a graça, ele julgava a sua pequenez, né, em detrimento, ele julgava a grandeza de Deus em detrimento da sua pequenez. Então, ele a todo momento reconhecia que não era digno. Porém, ele foi chamado para ser apóstolo e o mesmo defendeu o seu apostolado e o mesmo foi reconhecido por Pedro. Pedro vai citar na sua carta o testemunho do ministério de Paulo. Então, Paulo não faz parte do colégio apostólico, mas Paulo, sem dúvida nenhuma, é um apóstolo chamado por Deus, porque além de preencher os requisitos, o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, reconhece o chamado do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Isso aqui tem que ficar bem claro, porque o colégio apostólico, né? O colégio apostólico sofreu uma baixa com Judas. Os discípulos vão sortear para preencher a lacuna e põe Matias, mas o apóstolo Paulo foi escolhido por Deus, como você pode ver aí. Entre tantos requisitos que preenche, né? Vamos para o requisito doutrinário. O apóstolo Paulo ele corresponde a mais da metade dos livros do Novo Testamento aí, que são 27, só ele fez 13, só ele é o autor de 13 dos documentos, sem falar que a epístola aos Hebreus ainda há uma grande discussão aí se não é de Paulo, né? Não podemos afirmar que é. Então, Paulo, sem dúvida nenhuma, foi um apóstolo chamado por Deus, tá? Isso tem que ficar claro. Há apóstolo nos dias de hoje? Ainda há apóstolos? Vamos lá ao tópico 3 da lição, apostolicidade atual. Vamos lá. No sentido estrito do termo, de acordo com a sua singularidade, preste atenção, apóstolo como os 12 não existem mais. Não existem mais. Como os 12 não existem mais. A eleição vai trazer, por exemplo, a palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 assentarão sobre os tronos para julgar 12 tribos de Israel. Seus nomes estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade. Então você vê tanto em Mateus quanto em Apocalipse que os 12 é como se fosse algo já encerrado. São 12 tronos. Os 12 vão julgar. Os 12 estarão lá com seus nomes na fundação da Nova Jerusalém. Então você vê o tempo inteiro a Bíblia encerrando o ciclo dos 12. O tempo inteiro. Mas aí você vai dizer, mas existem outros apóstolos além dos 12? Então, é o subtópico 2 do tópico 3, né? Apóstolo fora dos 12. Segundo Stanley Orton, né, no seu material, o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos, como por exemplo Barnabé, tá aí na tua lição, também Andrônico, você que tá aí grávida aí para ter seu neném, olha que nome lindo para você colocar, Andrônico e Júnia. São 3 personagens que você vai encontrar esse título sobre ele de apóstolos. E por que eles carregam títulos de apóstolos se eles não faziam parte do colégio dos 12, hein? Por quê? É o que a gente vai entrar agora no subtópico 3 do tópico 3. Ó, o ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica.
Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana, a Igreja Católica, e infelizmente copiada por alguns evangélicos para justificar a existência do poder papal. Vem para mim, não existe sucessão apostólica. O que existe então? O caráter apostólico. É isso que a lição vai trazer. O dom ministerial corresponde ao caráter apostólico. Isto é, se apóstolo significa enviado, o que hoje poderia ser correspondente ao título de apóstolo, o que seriam os verdadeiros e genuínos apóstolos, são os nossos missionários, aqueles que vão a campo, aqueles que vão levar a mensagem do evangelho. A própria lição dá exemplo de alguns aqui, por exemplo, Hudson Taylor, né? John Wesley, o próprio Moody, o irmão André, Gunnar Wingre, Daniel Berg. São homens que entraram nele esse caráter apostólico no sentido de função, no sentido de prática e não do título em si. Esse sim, como diz a lição, são os verdadeiros apóstolos. É que eu quero fechar com uma problemática interessante, né? A questão do título e da função. É uma problemática muito interessante, porque tem gente que tem o título, mas não exerce a função. E tem gente que tem a função, mas não tem sobre a sua vida o título. Então, o que acontece nos dias de hoje é que muitas pessoas atribuem o título de apóstolo e às vezes nem sabem o que significa, né? É só por uma questão de dizer que é acima de pastor, digamos, né? Acima de um bispo. Uma vez eu ouvi de uma pessoa assim: não, agora que eu sou apóstolo, eu não batizo não, mando os pastores batizar, que batizar é coisa de pastor, né? Apóstolo agora está no outro patamar. Não, agora que eu sou apóstolo, eu recebo uma oferta diferente quando eu vou pregar. São coisas que eu já ouvi no dia a dia. E aí você percebe pessoas que têm o título de apóstolo, mas está longe, muito longe da função de apóstolo. O título virou o quê? Virou algo de ostentação, né? De vaidade apenas. Então o conselho que eu te dou é o seguinte: se você tem vocação e tem chamado, por favor, se empenhe no que Deus te chamou. Não queira ser nem mais e não queira ser menos do que Deus te chamou. Fique onde Deus te colocou, exerça a sua função e o título virá. Eu, por exemplo, eu comecei a dirigir igreja aos 22 anos e fui ordenado a pastor 9 meses depois e já era pastor de prática, de ofício. A ordenação veio num período de gestação 9 meses depois. Então o conselho que eu te dou é esse: não se preocupe com o título, se atenha à função. E a função de qualquer título é servir a igreja. Sirva a igreja do Senhor e o título é consequência. E se não for consequência, a função já nos é suficiente. Fica aqui o subsídio dessa lição, tá certo? E aí eu vou fazer aqui a conclusão para a gente fechar. Nos moldes do colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios 4:11, está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas, missionários que desbravam os rincões do nosso país ou em seus países inimigos ou em países inimigos do evangelho. São pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Aqueles que vão a campo, aqueles que foram enviados. Então tome cuidado com esses títulos, como os 12 não mais. No entanto, a função, o dom ministerial, o caráter do dom está vigente, que é a questão de você ir. Vá e leve Jesus onde quer que você estiver. Amém.